Glória a Deus, paz seja convosco. Recebe a palavra de vitória que Deus tem para mim e para você. Recebe, tome posse, enfrenta o Golias, aprende a olhar para o seu Golias de cima para baixo, não de baixo para cima. O seu problema parece muito grande porque você olha com medo para ele. Não olhe com medo, porque acima do seu problema está Deus. Deus é maior que o seu problema. Então você diga para o seu problema que você tem um Deus que pode resolvê-lo. Não olhe para o seu problema com medo. Você lembra do Davi? Davi, pequenininho, enfrentou Golias. O exército inteiro olhou para o Golias com medo, inclusive o Saul, o rei. Teve medo do Golias grande, né? Gigante. Mas eles olhavam para o Golias de baixo para cima. Tem que olhar para o seu problema de cima para baixo, porque você não está sozinho. Você tem Deus. Você tem a presença do Espírito Santo com você. Quando Jesus foi embora, ele disse que não ia deixar a gente sozinho, ele não deixou. Davi tinha sido ungido rei, tinha recebido a unção, né, pelas mãos do Samuel, e o poder do Espírito Santo estava com ele. O poder do Espírito Santo é a certeza que a gente tem no coração de que não estamos só, porque só a gente não consegue enfrentar nem probleminha e nem problemão. Então o Espírito Santo nos guia e a gente vence os problemas, porque a presença do Espírito Santo em nós faz com que a gente fique forte. Receba a força do Senhor, a força que te fortalece, né? Porque quem te fortalece é Deus. Ele que vence as suas batalhas, não é você. A sua posição é crer. Porque falar é fácil. Todo mundo fala. Eu creio, eu isso, eu aquilo. Até o papagaio. Dizem, eu não sei, nunca tive, mas até a calopsita e outros, né? Que eu não conheço, mas tem vários animaizinhos que repetem o que você diz. Não é assim? Então, falar é só praticar. E você vai falar. E fé é praticar também. Pratique a sua fé. Aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está aí do seu lado. Então, aprende a ouvir a voz dele. A voz do Espírito Santo traz para você certeza, traz para você segurança, paz. A voz do Espírito Santo vai dizer assim, vai lá, encara. E você pode ir, vai lá e encara. Eu ajo pela fé, sempre foi. Não tenho condições alguma de fazer nada do que eu faço. Eu faço doideira. Para quem olha humanamente, eu só faço doideira. Mas para quem olha espiritualmente, eu ajo pela fé. E Deus tem me honrado até aqui. Porque conquistas não é coisas materiais. Conquistas é você ter certeza que Deus está com você. Que você tem a presença do Espírito Santo aí com você. Quando você tem essa certeza, cultive essa presença. Cultive essa presença para não perdê-la, para não ficar sozinho. Obedeça a Deus, faça o que Ele manda você fazer, seja uma pessoa correta e Ele vai continuar aí com você. Não é só simplesmente você ganha uma guerra e começa a andar, não. É você continuar na presença do Senhor, obedecendo a Ele. E Ele não vai deixar você sozinho jamais. Jamais. Davi tinha essa certeza no coração. 17 de Samuel, lá no 45, Davi diz assim para o Golias. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e eu ferir-te-ei, te tirarei a cabeça, os corpos do arraial do Filisteu eu darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, saberá
toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque o Senhor é a guerra, é o Senhor da guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Põe fé nisso, hein? Davi, pequenininho, olhou para o Golias de cima para baixo. Não viu um Golias alto, gigante, poderoso. Viu um Deus tão grande, um Deus tão gigante e tão poderoso que iria vencer a guerra para ele. A fé de Davi fez com que ele fosse sem arma alguma, porque se você ler aqui, ele vai vestir a armadura do Samuel, mas ele não, do Saul, mas ele não vai se sentir à vontade, porque ele não sabe lutar, ele não é de guerra, porque o Saul também é grande, né? Então aquilo ficou grande para ele. E aí ele joga tudo aquilo e vai do jeito que ele é, com um estilingue e uma pedrinha, porque era o que ele sabia fazer quando ele estava com as ovelhas. E a fé dele o salvou. A fé dele fez o gigante cair e morrer apenas com aquela pedra na cabeça. E Davi cortou a cabeça, como ele disse, e deu aos corvos, e deu aos animais. E assim é na sua vida. Assim é na minha vida. Vai para cima do seu problema. Se você tem Deus, se você confia em Deus, porque se você só falar, tá repreendido. Não, mas se você crer, vai nessa fé, porque Deus vai te dar a vitória. Deus está aí contigo, ele não vai deixar o nome dele ser envergonhado. Mas isso depende de você. Você está vivendo com Deus? Tem uma vida com Deus? Porque só você conhece. Se você sabe que tem, não tenha medo. Vai para cima. Vai para cima, porque Deus é Deus. Deus é o único Deus. Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Ele não morreu. Ele continua aqui, cuidando de mim e de você, pelejando por nós. A gente não conseguiria vencer nada do que a gente vence todos os dias, inclusive vencer a noite e acordar, se não tivesse Deus cuidando de nós. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E se você tiver fé do tamanho do grão da mostarda, diz para essa doença, saia em nome de Jesus. E continua. Mesmo que ela continue aí, você continue crendo que ela vai sair. Diz para o seu problema, você não é problema, porque Deus vai resolver. Deus é maior do que o problema. Em nome de Jesus, tome posse. Vamos aprender aqui com o Davi. Lá nos 50, olha o que Davi diz assim, ó. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma fenda, com uma pedra. Feriu o filisteu, matou o filisteu. Davi tivesse uma espada na mão, sem que ele tivesse uma espada na mão. Está escrito aqui na Bíblia. Quando está escrito na Bíblia, é porque aconteceu, é porque é fato, é porque é vero. Se está escrito na Bíblia, vai acontecer na minha vida e na sua vida, se você crer. Amém? Tome posse da sua vitória, enfrenta e acredite. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, fale mais ao seu coração. Leia 1 Samuel 17. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Curte, compartilha, inscreve-se no meu canal. Amém?